Fala, gurizada. Tudo bom? Espero que sim. Olha só, seguinte. Observem o que nós temos na tela aqui embaixo de mim. A provinha do semestre passado, tá? Eu sei que eu tô com o WhatsApp aberto agora mesmo. Tô vendo aqui que tem gente já fazendo 1000 perguntas, porque a véspera de prova é assim mesmo. O pessoal tá ansioso. Mas calma. Com certeza, eu posso garantir isso, especialmente para quem tá fazendo ambiental junto comigo, que a prova de empresarial vai ser uma das mais fáceis, se não a mais fácil desse semestre, tá? O Tanger, ele é muito objetivo, os requisitos de resposta deles são mínimos, ele só quer que tu diga o básico. Se botar artigo, beleza, é um plus. Se dizer poderia ser isso, poderia ser aquilo, beleza, é um plus. Mas a questão, ela pode ser dissertativa, mas a resposta que ele quer é muito simples. Uma frase basta. Então vamos lá. A prova, tanto do semestre passado quanto do retrasado, que foi o meu, ela começou com uma nota promissória. Eu vi aí uma gurizada me relatando que as turmas da manhã e da noite estão com diferença de conteúdo. Então, provavelmente na manhã ele não vai cobrar duplicata, o que honestamente talvez torne a prova um pouquinho mais fácil, porque duplicata é de todos os títulos é o mais bugado. Mas vamos lá. Também vou falar um pouco sobre duplicata depois. Aqui, como vocês podem ver, são dois títulos muito parecidos. Esse é o modelinho do título dele, da nota dele, promissória. Coisa básica. E aí, pode ser que ele não use a nota promissória? Pode. Como é que a gente vai saber se é uma nota promissória ou uma letra de câmbio? Simples. Lá na Lei Uniforme de Genebra tem os requisitos de cada uma delas. E na letra de câmbio, olha aqui, diz que um dos requisitos está escrito letra. Na promissória, olha que coisa bonita, nota promissória. Então tem que estar escrito em algum lugar no título o que ele é. Não tem como errar, tá? E aí olha aqui, nos dois, tá? A gente lê aqui a primeira frase que tem nele. Aos 30 dias de março de 2018, pagarei por esta nota promissória. No título do semestre atrasado, mesma coisa. Nota promissória. Então, não tem como errar. Se disser só letra, então é uma letra de câmbio. Talvez até diga letra de câmbio, mas estando escrito letra, então é uma letra de câmbio. Simples, não tem como dar errado, gurizada. Isso que é o bom dos títulos, é um bagulho literal. Tem que estar tudo aqui, é super objetivo, o que é, o que não é, não é. Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa. Quando iniciar a prova, a primeira coisa a fazer é dar uma olhada no título. E eu sei que pra quem nunca viu, nunca lidou com isso antes, pode parecer meio estranho de primeira, mas as informações elas estão todas aqui. Basta a gente dar uma olhadinha aqui o que é cada coisa e saber onde procurar. Então vamos lá. Aqui diz, ó, aos 30 dias de março de 2018. Então tá aqui a data do pagamento. e ainda para nos ajudar também tá ali embaixo. Tá ali embaixo dizendo data e local da emissão. Legal. Além disso, a gente vai ter aqui o que é o título, então nota promissória, valor, aqui 100 mil, e a quem está sendo feita a promessa. Então, José, esse aqui era o credor inicial. Então, aqui ó, embaixo diz emitente, tá? Inclusive não se apeguem ao detalhe aqui do local, porque enfim, aqui diz que o local de emissão foi em Porto Alegre e em cima fala na Praça de Canoas, significa que vai ser pago em Canoas, mas enfim, isso provavelmente não vai interferir com nenhuma pergunta. Mas aqui embaixo diz emitente, João de Souza. Então aqui a gente já tem as duas coisas mais importantes. Quem que fez a promessa, quem que tem que receber. E o que é o título, né?
Beleza. Então, o José, ele tem que receber e o João que prometeu pagar o José. Tá. Outra coisa importante. Ali na esquerda, a gente vê que tem o aval, né? Aqui ele fez um aval limitado, ele botou até X valor. Em outros, no outro ano, ele fez um pouco diferente. Ele fez avalistas simultâneos, mas beleza, não tem problema. Vocês vão ver depois que isso acabou nem sendo muita questão assim para confundir a cabeça. Mas aqui ele fez só um avalista, que honestamente torna mais fácil. E fez um aval limitado, porque ele especificou até X. Então, pô, tá ali, entendeu? Não tem dúvida, tá ali escrito. Até avalista, fulano, data tal, até X valor. Então, aquele é o limite que ele avalizou. Tá. Aí, beleza. Aqui embaixo, aqui na parte de baixo, diz verso. Então, vou repetir aqui o que o Tanger falou numa certa aula. Se o verso é a parte de trás, o anverso é a parte da frente. Então, ele nem botou aqui, para não confundir a nossa cabeça. No meu ano ele botou a palavra anverso, mas aqui ele tirou, que, enfim, acho até que torna mais fácil também. Mas aqui a gente tem o anverso, que é a frente, e o verso, que é a parte de trás. Simples assim. O verso, como se espera, não tem nada impresso, vamos dizer assim. Só tem ali nomezinhos e assinaturas. É o que vai ter num título também. O verso é só a parte em branco da folha e as pessoas vão escrever lá atrás. Aí o que eu recomendo, né? A gente viu o título, viu cada coisa dele, viu aqui, identificou data, identificou onde que tem o valor, quem que está emitindo, quem que tem que receber. E aqui embaixo, ó, eu recomendo que vocês façam que nem o nosso colega que fez essa prova no semestre passado, no começo do ano. Desenha, cara. Desenha para facilitar o raciocínio. Tenta desenhar ali, né, o que aconteceu. O que aconteceu naquela relação ali da nota. Porque a nota, ela é só um papel, mas se vocês pararem para prestar atenção, ela conta uma historinha. Ela tem que contar uma historinha. E é por isso que o Tanger faz isso. Tem uma história por trás da nota, a gente só tem que saber interpretar a nota. Então aqui, aqui vocês podem ver, né? Ele botou ali, o João prometeu pagar 100 mil pro José. Beleza, simples. E aí a gente chega na parte do verso, né? Que o que tá escrito aqui? Como vocês podem ver, aqui tá dizendo a Ari Rocha, né? E depois embaixo José da Silveira, foi quem assinou. E depois a Marisa Antunes. E aí ali embaixo assinado Ari Rocha. O que é a historinha aqui? O que esse título está nos contando? Que esse título ele foi passado em diante. Então, eu sei que é um pouquinho estranho ter a assinatura de outra pessoa embaixo, mas é que essa pessoa, ela escreveu ali, estou passando esse título a Ari Rocha. E aí eu assino embaixo. Eu, José, que era o credor original, que estou lá na parte da frente, eu passei o título pro Ari. Então eu escrevo, passei o título pro Ari e assino embaixo. Então a assinatura não é do Ari, é minha. Eu que passei o título para ele. E depois, logo embaixo disso, mesma coisa. O Ari passou o título para Marisa. E aí ele que assinou embaixo. E, como vocês podem ver, para não se confundir, o nosso colega aqui, ele desenhou essa relação, que é exatamente o que eu recomendo fazer na prova. É um bagulho super importante. O João, ele emitiu o título, dizendo que ele ia pagar pro José. O José, ele passou esse título pro Ari. E o Ari passou esse título pra Marisa. O que eu peço que vocês não leiam aqui, né, o que
o que o nosso colega escreveu ali, porque pode ser um pouquinho confuso, mas eu vou chegar lá. Só lembrem de fazer isso. Na hora da prova, na hora de interpretar a promissória, façam um desenho. Façam um desenho da relação, o que aconteceu, e inclusive da letra de câmbio também. A letra de câmbio pode ser um pouquinho mais complicado de desenhar, mas se vocês forem conferir lá no resumo, aqui ó, a letra de câmbio vai ser algo parecido com isso aqui que eu disponibilizei para vocês no resumo. Tu vai ter, em vez de 2 pessoas no início, antes de começar a cadeia ali do crédito, vão ter 3 pessoas. Vão ter 3 pessoas. E aí, se vocês lembram como a letra funciona, tem uma pessoa que deve para outra, e aí essa pessoa aqui tenta compensar a dívida que ela já tem com uma terceira a partir da dívida que outra pessoa tem com ela. Então, pode parecer um pouco estranho comigo falando assim, mas olhando esse desenho aqui, não tem como errar. Tá, a gente tem o sacador tá devendo pro fulano. E o José tá devendo pro sacador. Então o José vai lá, então o sacador vai lá pro José e fala: "Cara, tu tá me devendo e eu tô devendo pro fulano. Então, em vez de a gente fazer a dança com o dinheiro aqui, tu vai pagar o fulano direto por mim, porque tu já tá me devendo." Então é isso. O sacador, o sacado e o beneficiário. Tem essa linha, mas a linha da dívida ela é contrária ali no meio. Enfim. E aí, o que acontece? O, o sacador e o fulano combinam de fazer a letra de câmbio. O fulano apresenta a letra de câmbio pro José e o José diz: "Ok, beleza, eu tô devendo pro sacador mesmo, eu vou pagar." Ele aceita e aí ele cobra a dívida e paga pro fulano. Então, talvez isso nem caia na prova, beleza? O costume do Tanger é cobrar a nota promissória, mas vai que, né? Ele, pelo visto, muda um pouco as provas. Beleza, então voltamos para a nota promissória. Tá, primeira pergunta. Meu, olha que bagulho fácil. 1 ponto de graça, tá? Quem é o credor? Esse é o tipo de pergunta que o Tanger faz, beleza? Quem é o credor? Olha só. No ano passado. Meu, mesmo tipo de pergunta objetiva. Quem é titular do crédito materializado? Né? Então, quem é o credor? É um outro jeito bonitinho de falar. Quem é o credor? Aí, beleza. Vamos lá. Nosso colega responde: é a Marisa Antunes. E aí tem gente que já entra em pânico aqui pensando: pô, pera aí, como assim? O credor? O credor é o José. É o José que tá escrito o nome dele ali no comecinho da nota. É, realmente, ele era inicialmente o credor. Só que essa nota foi passada adiante. Então, a gente vai aqui pro nosso desenho e vê que o José, ele tinha essa nota, ele passou pro Ari, o Ari passou pra Marisa. Então, o credor é a última pessoa desse desenhozinho aqui. A pessoa que estiver mais lá embaixo é o credor final. Então, é a Marisa. Por isso que a resposta aqui. Quem é o credor? É a Marisa. Ela que estava com o título por último. Lembrem disso, o título ele é um papel. Esse papel é tudo. Então, quando eu faço endosso ou quando eu faço cessão para outra pessoa, não tô fazendo um contrato. Eu tô pegando esse título e dando para outra pessoa. Então não tem mais o título. Quem tem agora é a Marisa. E se ela tem o título, é ela quem pode cobrar. Quem cobra é quem tem o título, no final das contas. Beleza? Tá, então, muito fácil, né? A gente fez o desenho, a gente viu aqui, chegou na última pessoinha ali, Marisa. Então, ela é credora. Beleza? Então, primeira pergunta respondida, ponto de graça. Aí que ele pergunta depois: se o credor exigir a obrigação do devedor, este poderá apresentar como defesa matérias atinentes à sua relação jurídica com o cedente? Justifique. Beleza. O que acontece aqui?
houve uma pegadinha, vamos dizer assim, que podia ser pior, tá? Mas a forma mais fácil, vamos dizer assim, de fazer esse título aqui seria como ele fez no ano passado. Então aqui vocês podem ver que o meu diz, né, aos 30 dias também pagarei pela nota promissória o valor de 100 mil ao José ou a sua ordem, né? Ou a sua ordem. Aqui, tá aqui a diferença. E aí vocês podem ver que no começo desse ano, o que ele botou aqui, e ele botou em caps, que ele poderia ter posto minúsculo ali, bem fácil de não perceber, mas ele botou em caps para chamar a atenção, não a sua ordem. O que isso faz? Quem olhou o resumo vai saber. Aqui nós temos algumas questões sobre os títulos quanto à circulação deles. E quando no título diz não a sua ordem, quer dizer que não pode haver endosso. E, né, para quem também viu aqui o resumo, vai saber que o endosso ele é muito melhor que a cessão. Então, o normal, tanto na vida real quanto eu imagino que para a prova, seria ele cobrar um título normal, que é a ordem. Então, pode haver endosso, porque o endosso é a alma do título de crédito. Mas existe também a cessão de crédito, que aí é regrado pelo Código Civil. Então, a questão é diferente. Se a cessão de crédito é regrada pelo Código Civil, a gente pode discutir a relação, que é justamente o que houve aqui. O nosso colega, quando ele foi desenhar, ele botou aqui entre aspas, endosso igual a cessão de crédito, né? Por quê? Porque aqui no título diz não à ordem. Se diz não à ordem, quando o título é passado adiante, tu tá fazendo cessão. Então, na cessão, a gente tem menos segurança. Não dá para cobrar todo mundo da cadeia que nem o endosso. E também dá para discutir relação como qualquer questão civil. Então, aí aqui ele responde sim, pois se trata de cessão de crédito e não endosso. Aqui ele põe entre parênteses título não à ordem. Menciona o artigo 11 da LUG. E fala, o devedor pode apresentar defesa com base na relação jurídica com o cedente. Houve exceção de crédito e não endosso. Enfim, foi um pouquinho redundante aqui, mas beleza. Aí aqui ele, né, fala lá, como já que o Tanger aqui pediu justifique, não, provavelmente se não houvesse menção de artigo, eu acho possível que ele desse o correto integral, né? Mas só de falar que sim, pode discutir porque o título é não à ordem, mesmo não falando de artigo da LUG. Mas, né, aqui, como vocês podem ver, a gente tem a justificativa, né? A LUG fala dos títulos não à ordem, e depois o Código Civil no 294 fala sobre cessão de crédito. Tá, aí aqui, então, qual o ponto? Título não à ordem, gera, né, cessão de crédito, quando ele é passado à frente, e a cessão de crédito ela é menos segura. Lembrem disso, cessão é menos segura. Cessão é menos segura. Então, pode discutir, pode desmanchar tudo, pode dar ruim, pode nunca ver o dinheiro. Enfim, cessão é pior. E aqui a resposta é sim, pode discutir, porque houve cessão de crédito, porque o título é não à ordem. Simples. E por último ele pergunta aqui: qual a medida adequada para o credor fazer valer o seu crédito frente ao devedor do título? Beleza. A resposta a resposta mais objetiva seria exatamente o que o nosso colega falou, que é execução. Então, vocês lembram? Nota promissória, o bom dela é que quando ela vence, a gente executa. É assim que a gente garante que vai receber, porque a gente pode executar. Pula o processo de conhecimento, vai direto para execução. É isso que diz a Lei Uniforme de Genebra. Mas, pelos bugs aí que a gente tem na legislação brasileira, o Código Civil
também nos permite buscar tutela da monitória, da ação monitória. Então, o Tanger aqui, né, corrigiu o nosso colega, né, completou ali embaixo, e ele falou que além da execução, né, ao mesmo tempo também é possível entrar com a ação monitória ou com a de locupletamento. Que isso, vocês talvez lembrem, tá no resumo. Aqui, ó. Aqui tá no resumo. Ele fez, na parte de prescrição, ele fez um desenho bem legal no quadro, com a linha do tempo, para mostrar pra gente que quando o título ele vence, né, o tempo de prescrição ele é de 3 anos. Depois que ele prescreve, ele não pode ser mais executado, mas ainda tem 2 anos para ajuizar a monitória, e depois desses 2 anos ainda tem mais um para ação de locupletamento. Mas isso é porque desde o ponto do vencimento eu posso entrar com qualquer uma das 3 ações, tanto a execução quanto a monitória quanto o locupletamento. Mas o mais lógico é a execução. Não tem porquê entrar com a monitória antes. Não tem porquê. Porque daí ela é uma ação de conhecimento, tu vai perder um tempão discutindo por que tu tem direito àquele valor e depois vai poder executar. Então, não tem lógica. Se está dentro do prazo de executar, a gente executa. Mas na prática, tu pode fazer qualquer uma das 3 coisas. E vamos dizer que acontece. Tem gente que está dentro do prazo de executar e entra com monitório. Vai saber por quê, mas a lei permite. Então, a gente tem que considerar que existem essas 3 opções. Então, se ele pergunta qual é a medida adequada, a resposta objetiva é execução, mas a resposta completa é que são 3, as 3 ações: a execução, a monitória e a de locupletamento. Então, depois que eu expliquei aqui, né, dei essa passada por cima na nota promissória, eu aconselho vocês que façam o seguinte: voltei aqui para a nota promissória da minha prova que eu fiz no ano passado, e ela é um pouquinho diferente da do começo do ano. Então, eu vou dar uma contextualizada aqui, né, nessa também, para explicar as diferenças, falar os pontos importantes. E aí eu sugiro que vocês peguem aqui essa nota, né, da minha prova e tentem pegar as perguntas e responder por vocês mesmos. Esse é um baita estudo. Quem for refazer essa prova aqui, que ela, a nota em si está mais fácil de interpretar, mas tem mais perguntas, tem mais questões do que a desse ano. Então, sugiro que vocês voltem nessa daqui depois de ver aqui a parte da promissória e tentem responder as questões dessa prova. No caso é a G1 de 2021/2. Então, tá, vamos lá. Tá. Então, primeira coisa, a forma da nota é a mesma. Vocês podem ver aqui, né, que tem os mesmos campos. A gente tem ali a data no mesmo lugar, o valor no mesmo lugar. Aqui também, que essa é a parte importante. Isso aqui é a parte mesmo de modelo, que tem que estar de acordo com a Lei Uniforme de Genebra. Então aqui diz, né, aos 30 dias, pagarei por essa nota promissória 100 mil ao José. Mesma coisa. E aí a diferença principal aqui, a sua ordem, tá? A sua ordem. Então é uma promissória normal. Vamos chegar lá. Emitente também. Emitente é o João. Mesma coisa, mesmo nome. Beleza. Mudou aqui as datas, mas isso não vai fazer diferença nenhuma pra gente. Outra mudança grande aqui, relacionada à nota passada, a nota mais nova desse ano. A parte dos avalistas. A gente tem aqui os avalistas no anverso, na parte da frente. Então, estes avalistas, acho até que eu não mencionei isso quando eu estava analisando a outra, os avalistas que estão aqui no anverso, eles são do emitente, eles são do devedor
original, certo? Se tiverem outros avalistas, eles vão estar no verso, muito provavelmente vão estar no verso, e vão estar identificados de quem que eles são, avalistas. Então aqui, diz, avalistas, temos 2, então são avalistas simultâneos, né? Eles são cobrigados. E os 2 são avalistas do José. Aí aqui a gente tem a assinatura deles, Maria da Silva e Ari da Silva, beleza? Como o aval é dado na parte da frente, ele é dado por simples assinatura, beleza? Então, tá aqui. Tem escrito avalistas, mas isso não é um requisito. Tá escrito avalistas para facilitar a nossa vida. Pode ser que tem um campo aqui sem dizer nada com 2 assinaturas ali. E aí, beleza. Remetendo ao resumo, no verso vai conter a assinatura e identificação do ato. No anverso, que é a parte da frente, só simples assinatura. Então, lembre-se, se vocês chegarem ali na nota e tiver esse mesmo campinho aqui do lado, sem nada escrito, só com as assinaturas e data, pode apostar que é o aval. Só não está descrito porque não é requisito, beleza? Então, pode rolar essa pegadinha na prova, mas acho muito improvável, porque o Tanger não é de complicar as coisas assim. Beleza. Aí, seguindo em frente. Qual é a outra grande diferença nessa nota aqui? É que houve endosso, né? E para facilitar nossa vida, isso aqui também não é requisito, mas para facilitar nossa vida, ele escreveu endosso dado a Maria Rocha. A Mário Rocha, perdão. Beleza. E aí, aqui sim, olha só a diferença. Aval dado a Mário Rocha. Então, como tá no verso, que nem a gente viu aqui, tá no verso, tem que dizer que é aval. Senão não é endosso dele. Se não tá escrito nada, é endosso. Para ser aval tem que estar escrito aval e assinatura. Na frente, se só assinou, daí é aval. Beleza. Aqui diz, tá descrito. Isso que é o bom, isso que é a coisa bonita da nota. Tudo tá na nota, toda informação tá na nota, super objetivo para não ter como errar. Aqui tá dizendo endosso, aval, endosso, descrevendo o que é cada coisa. Beleza? E aí, mesmo esquema de antes, a assinatura embaixo é de outra pessoa, porque é aquela pessoa que está dando um endosso, né, que está passando para frente. Aqui o José, ele passou a nota para o Mário, então foi ele que assinou ali. Ele disse, estou endossando para o Mário, e assinou embaixo. E aí, mesma coisa aqui. O Anacleto deu o aval para o Mário, e ele falou, estou avalizando o Mário, e assinou embaixo. Beleza? Tá. Então, para essa nota aqui de diferença, é basicamente isso. Sugiro que vocês façam o mesmo esqueminha, desenhem a relação ali, né? Põe cada um, faz a cadeia embaixo. Dessa vez aqui é endosso, então qualquer coisa que acontecer é execução, dá para executar todo mundo da cadeia, é muito mais seguro, muito melhor e funciona como esperado, vamos dizer assim. Então, sugiro que vocês venham aqui daí e respondam essas 4 questões e depois aqui mais embaixo, se vocês quiserem ver, tem as minhas respostas que o Tanger considerou todas corretas, totalmente corretas. Então vamos dizer aí que é o gabarito. Então, de nota promissória é isso.